essa mensagem sobre o Espírito Santo. Como é que eu faço então, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? Eu já entendi que a ser cheio pelo Espírito Santo é ser controlado por ele, ser cheio do Espírito Santo é ter um novo nascimento com ele. E quando alguém está cheio do Espírito Santo, as coisas tendem a modificar, porque ele toma controle de nossa vida. Por exemplo, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, a vida de sua família, a vida da igreja é afetada. O fruto do Espírito fica evidente na vida do crente quando tem a presença do Senhor. Ele também torna-se ousado na pregação do evangelho, no testemunho. Portanto, ser cheio do Espírito Santo nos faz ser mais generoso às necessidades dos demais. Por isso, hoje eu começo falando a vocês de que existem formas de você espantar o Espírito Santo da sua vida. Existem formas de você também atraí-lo para a sua vida. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui, quero fazer por contraste. Bem, como é que eu faço para ser cheio, então, pastor, do Espírito Santo? Efésios capítulo 4, versículo 30, vem falando para a gente acerca disso. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, a indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, perceba que o texto bíblico declara aqui que para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que parar de entristecer a Ele. Vocês devem parar de entristecer o Espírito Santo, porque Deus pode ser entristecido. E a gente percebe isso no texto. Por exemplo, Moisés escreveu que Deus ficou triste antes do dilúvio. Deus fica triste. Por isso que quando ele olha para todo aquele ambiente da terra, ele se entristeceu no coração ao ver que a terra estava paganizada, estava afastada dele. Daí vem o dilúvio depois. Bem, Davi também escreveu que Deus ficou triste com os israelitas quando eles murmuravam. Deus fica triste quando o irmão é reclamão. Deus fica triste quando o irmão murmura. Ele faz uma referência em Salmo 95, versículo 10, sobre o episódio da saída do Egito. Deus se entristeceu porque o povo estava murmurando, não só naquele momento, mas também em outros momentos da Bíblia. Deus fica triste porque o povo fica reclamando. E você acaba afastando a presença do Senhor quando você é um reclamão, não vai fazer as coisas com gosto. Eu sei que nem sempre, amigos, nós fazemos as coisas com alegria. A alegria, necessariamente, é um negócio meio que infantil. Como é que é isso, pastor? Ah, você querer fazer todas as coisas só quando você estiver feliz, quando você tiver alegria, isso é para as crianças. As crianças só querem fazer quando estão bem, quando estão felizes. Mas aqueles que se tornam mais maduros precisam fazer mesmo quando não estão felizes. Por exemplo, você vai trabalhar, mas às vezes você não está feliz para ir trabalhar. Mas você vai. Por quê? Porque você tem uma obrigação, porque você tem um compromisso, porque você tem uma coisa a ser feita lá mesmo quando você não está alegre. Isso é um princípio de maturidade. Quando a mãe acorda de madrugada para trocar o bebê, ela não está feliz, ela não está alegre, ela quer descansar, ela está cansada do parto e de todas as coisas que giram em torno. O bebê acorda de madrugada, mas ela levanta para dar de mamar ao bebê, para trocar o bebê, para acalentá-lo. Por quê? Porque ela o ama. E essa é uma das expressões maiores de amor, é ter que se sacrificar pelo outro. Quando olhamos aqui o fato de entristecer Deus, a presença do Senhor, Davi escreve que Deus ficou triste com os israelitas porque eles só queriam ficar murmurando. E o irmão que fica sempre reclamando, ele acaba não alcançando sua bênção. Cuidado, porque o Senhor está em todo lugar. Deus está vendo quando você abre a boca e reclama, mas você não tem a mesma vivacidade de abrir a boca e agradecer.
Deus está vendo que às vezes você vem no Goal Six somente para fazer seus pedidos, mas você não vem no Goal Six para fazer seus agradecimentos quando a bênção acontece a você. Eu me lembro dos cultos de quarta-feira que tem muito irmão pedindo, mas tem pouco irmão agradecendo. É um fato de que Isaías profetiza aqui que Jesus estava familiarizado com o desgosto. Isaías 53, versículo 3, fala que por suas pisaduras fomos sarados, que também ele era um ser que não tinha formosura, ele estava familiarizado com o desgosto, ele estava familiarizado com a dor, a austeridade. Você precisa se familiarizar em fazer Deus ficar feliz, mesmo quando a felicidade do Senhor configura-se a não felicidade sua. Como é que é isso, pastor? É porque, às vezes, fazer a vontade de Deus implica em não fazer a nossa própria vontade. Que bom, oxalá, que a nossa vontade, a nossa alegria seja fazer as coisas do Senhor. Esse é o ambiente ideal. Eu fico feliz em fazer a vontade de Deus. Mas às vezes não é legal fazer a vontade do Senhor. Às vezes o chamado do trabalho, do serviço do Senhor não é prazeroso. Mas você precisa fazê-lo assim mesmo. Por quê? Porque você o ama, você sabe que é certo. Assim como você, ao comer comidas naturais que não sejam nem tão gostosas ao paladar, como se fossem as comidas guloseimas, né, as outras comidas industrializadas, mas você vai optar por comer e ter prazer em comer aquela comida que é mais natural, porque você percebe que isso é melhor para o seu corpo. Você percebe que isso vai fazer com que o Espírito Santo se mantenha. Por exemplo, talvez você esteja cansado esse sábado de ir para a igreja. Qual é a minha proposta a você? Vá cansado mesmo. Quando é para ir para o trabalho, você não vai cansado? E agora para adorar o Senhor, você não quer ir? Não, você vai mesmo. Ah, pastor, está frio, está nevando, está calor, porque você sabe como é que é. A igreja na América, quando chega o período do calor, a igreja esvazia. Os irmãos vão tudo, sei lá, para a praia, para qualquer outro lugar, as atividades. Quando não, aqueles que trabalham e comem até o dia do Senhor. Aquele que lê entenda. Bem, você deveria ir à igreja do Senhor, fazer o trabalho do Senhor, mesmo cansado. Por quê? Porque você não tem tempo para conseguir o seu dinheiro, você não tem energia para conseguir as coisas que você quer, então você também precisa ter energia para alegrar o Senhor. Por quê? Porque Deus também se entristece. E saiba que é do couro que faz a correia. Se Deus se entristece, então a bênção que você quer poderá não vir. Se você anda na contramão daquilo que o Senhor quer, é possível que vocês estejam em direções opostas ou em distância um do outro. Portanto, eu proponho a vocês, à luz do texto que nós estamos lendo e fazendo durante essa semana, ser cheio do Espírito Santo é não entristecer o Espírito Santo. Perceba que Jesus chorou sobre a obstinada Jerusalém. O texto de Lucas O texto de Lucas, capítulo 19, versículo 41, fala justamente sobre esse choro de Cristo. Lucas, capítulo 19, versículo 41, diz assim, ó: Quando se aproximou, viu a cidade. Jesus chorou sobre ela. É um fato de que Jesus chora sobre a cidade. E junto de um túmulo, ele se entristece. Mais uma vez, nós percebemos aqui a divindade vestindo a roupa humana, se entristecendo. João capítulo 11, versículo 35, diz o seguinte: João capítulo 11, versículo 35. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Tem disse Jó também, né? É outro, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chora, se entristece. Imagine Jesus olhando para a sua vida. Será que Jesus está contente com sua vida? Será que você precisa melhorar algumas coisas? Eu sei que fazer esse tipo de pergunta às vezes é dúbia e traz uma informação
errada para alguns, porque alguém pode dizer, olha, mas eu não bebo, não fumo, então eu estou até melhorzinho do que outros. Só que é uma diferença. Você é conhecedor da verdade. Você é uma limousine. E amigos, uma limousine arranhada faz muita diferença. Um carro velho nem tanto. Ah, o carro tá velho lá, é um fusquinha velho, todo arrebentado. É, um arranhão a mais, um arranhão a menos não faz muita diferença. Mas se você é uma limusine que nasceu em Cristo, uma nova criatura, e dentro da limusine sempre tem pessoas muito boas, né, que estão nesses carros, né, pessoas famosas e assim por diante. Hoje em dia a limusine já não é tão vista, mas havia um tempo que a limusine era tida como um carro luxuoso e que pessoas importantes estavam ali dentro. Então, tem uma pessoa importante que está dentro da limusine, Jesus Cristo. Você nasceu uma nova criatura, você não deve andar em qualquer lugar. Limusine não faz curva em qualquer rua. Ruas apertadas, limusine não anda. Ela não vai para a estrada de terra, ruas com muito buraco. Limusine faz uma trajetória sobre sua vida, sobre como ela vai andar. Logo, você é uma limusine. Dentro de você está a presença do Espírito. Então você deve avaliar muito bem como você anda, como você procede, naquilo que você come, naquilo que você vê. Por quê? Porque você pode acabar entristecendo quem está dentro da limusine, que é a presença do Senhor. Sabendo disso, há um outro aspecto que eu percebo que são conselhos errados. O conselho errado: não vá a lugar algum no qual você não possa levar o Senhor junto. Você deveria parar e pensar um momento. Será que tem algum local, algum lugar em que eu estou indo, alguma coisa que eu estou fazendo que o Senhor não está junto de mim? Eu sei que Ele está em todo lugar, tá bom? Mas tem lugares que Ele se agrada e lugares que Ele não se agrada. Eu sei que Deus não tem nada que o impeça de andar em qualquer lugar. Mas uma coisa é você estar com o Senhor, andando junto com Ele, em comunhão com Ele. Outra coisa é vocês estarem andando e Ele está perto ali porque Ele está em todo lugar. Sabendo disso, eu percebo aqui que não deveríamos ir em algum lugar ou em qualquer lugar aonde nós não podemos levar o Senhor. Por exemplo, uma vez eu falei para uma mulher do casamento, foi casar e o casamento era dela, e ela veio perguntar para mim, pastor, eu posso levar bebida lá no meu casamento? Aí uma irmã cristã da igreja ia casar com um rapaz da igreja e tal. Ah, a gente quer fazer um baile no final e fazer ali as bebidas e tudo. Falei, irmã, não pode haver bebida no casamento cristão. Deixar as pessoas embriagadas e tudo. Não, não só não é de bom tom, mas também você estaria dando um péssimo testemunho. Ah, pastor, mas as pessoas que lá vão, elas não são da igreja, disse a irmã. As pessoas que estão indo ali, elas não são cristãs, são meus parentes, e eles já é comum isso na vida deles e tudo mais. E então eu estou pensando em levar as bebidas, né, as grades de cerveja, essas coisas, para servir só para esse público. Os irmãos da igreja ficam de um lado e a minha família lá fica de outro. Falei, irmã, quando a senhora vai fazer o casamento é seu. Quem dita as regras é a senhora. Não só isso. Quando a senhora vai fazer um casamento e o casal ali está, vocês estão diante da divindade, vocês vão perante a igreja, que é a família de Deus, a congregação que ali está, perante o sacerdote que estará ministrando, o pastor que ministra, diante de Deus, na presença das testemunhas, de que vocês estão consagrando esse casamento, essa união de vocês dois ao Senhor. E estão pedindo a bênção do Senhor sobre vocês. Mas quando você desconhece o Senhor e você rejeita a bênção de Deus, não tem finalidade o casamento. Porque o casamento é uma permissão que você está pedindo ao Senhor. Senhor, eu posso me unir com esse homem? Ainda faz uma pergunta: existe alguém aqui que tem alguma questão, né, alguma dúvida sobre isto? Bem, são coisas que você deveria avaliar. Quando você vai na sua vida, a sua vida precisa estar de comum acordo com o Senhor e não com os outros. Quem tem que ser levado em conta é o Senhor, porque o Senhor é que faz pesar a balança. Se todo mundo tiver do outro lado da balança e o Senhor tiver desse, quem vai pesar mais?
O Senhor. O que viver essa vida sem ter a anuência e a bênção do Senhor? O que vale? Nada vale. Por quê? Porque o que faz a diferença é você ter a presença do Senhor, então você não pode entristecê-lo. Os cristãos não podem deixar seu Senhor para trás. É um fato. Mas eles podem entristecer o Senhor e magoar o coração de Deus. Se Deus é tão bom, se tudo que temos pertence a Ele, se Ele é o seu provedor, se Ele faz as coisas na sua vida, se é o Senhor que te mantém, se é dele que vem a blindagem na sua vida, então não compensa você perder a bênção do Senhor, você entristecê-lo. Quem quiser ter o Espírito Santo precisa cultivar essa amizade. E uma das formas de cultivar a amizade do Espírito Santo é não entristecê-lo. Porque senão você o espanta, você tira de perto, você anda num caminho distante, diferente daquilo que o Senhor quer para ti. Sabendo disso, o que é que entristece então, pastor, o coração de Deus? O que que faz Deus ficar triste? Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios capítulo 4, versículo 31. Eu vou ler o 30 e o 31 de novo. Efésios capítulo 4, versículo. É isso mesmo? Efésios 4, 31. Livrem-se de toda a amargura. Livrar de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bem, o autor bíblico diz que o que que entristece aqui o coração de Deus? É você viver amargurado. Já foi bem falado aqui, e a profetisa declara no livro A Ciência do Bom Viver, se não falhar a memória, capítulo 6, das conexões da mente com o corpo, e é dito que quando você está com sua mente amargurada, quando você tem um nível alto de estresse, isso vai desencadear doenças no seu corpo, na parte física do seu corpo, quer seja câncer, quer seja, e ela fala especificamente em diverculites, coisas acerca ali do intestino, boa parte dos problemas, e como a doutora Marta Coll aqui declarou, e a Suelen também fala sobre saúde aqui conosco, as questões da mente e do intestino, e o intestino é a segunda mente, o segundo corpo, vale muito a pena você parar um momento e avaliar se o seu nível de estresse, se suas amarguras, se sua raiva, se sua ira não estão danificando o seu corpo físico. Bem, o autor bíblico deixa claro aqui no versículo 31. Se você não quer entristecer o Senhor, então tem que ser levado em consideração isso. Livrem-se de toda amargura. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que te ofendeu? Ixi, deve ter um monte, né? Bem, perdoa. Você vai perceber que tem gente que você não vai conseguir salvar. Você vai perceber que tem gente que ele só Jesus, só mesmo o Senhor se entrar e fazer provisão, porque você vai falar, você vai dizer, você vai argumentar, mas a pessoa não vai ouvir, não vai entender. Pode ser Jesus aparecer aqui na terra, ainda vão crucificar Jesus de novo. Então, o que é que você faz? Você coloca na mão de Deus e vai. Perdoa esse irmão, perdoa essa pessoa. Por quê? Porque ela nem sabe o que faz e você não vai ficar carregando essa pessoa com você. Tem gente que fica deitado na cama, imaginando e discutindo na sua própria mente com essa pessoa. Mas fulano, você fez isso, fulano, você é assim assado e não sei o quê. A pessoa tá lá assistindo televisão, sei lá, assistindo seu vídeo, suas coisas. E você amargurado, com raiva do patrão, com raiva do fulano, com raiva do Beltrano, do colega, do vizinho, de quem quer que seja. Você está atraindo, você está tomando um veneno, que é a amargura, de acordo com o texto, querendo que o outro morra. Isso só vai fazer mal para você mesmo. O autor bíblico continua dizendo: vocês foram selados para não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da salvação, da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação.
Você está indignado. Olha, nós quando olhamos os jornais, a gente fica indignado com algumas coisas que estão acontecendo em nosso país. Você já deve ter visto isso. Nós ficamos indignados com coisas que estão acontecendo no mundo, coisas ruins, de falta de justiça, falta de interesse, falta de amor. Eu proponho a você, eu não estou querendo que você seja alienado, tá bom? Não me entenda mal. Mas você deveria parar um pouco mais de ficar olhando jornais, noticiários. Eu sei que muitos que moram na América acabam olhando os noticiários do Brasil como uma forma de a gente ainda estar ligado ao nosso país, né? Lembrando das coisas e tudo. E acontece muito quando as pessoas vão para a América, elas voltam para o Brasil, já voltam indignado. Como é que isso aqui não melhorou? Como é que isso aqui ainda está quebrado? Puxa, eu voltei, está parecendo que é 20 anos atrás, continua a mesma coisa. Eu proponho a você, pare de olhar os noticiários. É, pastor. Pare de ficar vendo essas coisas, porque isso está levando em você o quê? A indignação e vai te fazer mal. Eu ainda digo mais a você. A... Cadê? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Cuidado com essas coisas. Por quê? Porque elas vão atrair maldição para você. Eu não estou dizendo no nível de que você deve ser alienado às coisas que acontecem. Mas se você fica o tempo todo olhando notícias, vendo isso daí, você só está atraindo coisas ruins para você. Também declaro a você que o texto bíblico diz, ó, a, capítulo 5, ou capítulo 4, versículo 31. Livre-se de toda indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Você não pode ser cheio de amargura e ser cheio do Espírito Santo também. Não dá. Você não pode ser cheio de ódio e ser cheio do Espírito Santo. Não dá. Você não pode ser cheio de malícia e ser cheio do Espírito Santo. Não dá. Porque no mesmo copo não dá para caber duas coisas. Ou você jorra água boa, ou você joga água ruim. Você não pode ser cheio do Espírito Santo se você tem raiva. Não dá. Eu penso e eu proponho que você confesse seus pecados hoje ao Senhor e os abandone. Antes de você sair do trabalho, antes de você sair de casa, antes de sair, você faça uma oração. Eu sei que nós vamos orar aqui, mas faça uma oração particular. E primeiro, peça perdão por seus pecados. Senhor, eu quero pedir perdão por esse pecado, por aquele outro, por isso que eu deveria ter feito, mas também quero pedir perdão pelos pecados que eu também não lembro. Eu quero colocar nessa mesma conta para o dia de hoje ser um dia limpo, um dia abençoado, um dia em que os meus pecados não fazem separação entre mim, ser humano, e vós, que é divindade. Eu quero, Senhor, que o Senhor habite em mim. Portanto, não deveríamos sair de casa sem antes fazer uma prece ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados, proteção para o dia e que se abram as portas para que haja bênção. Bem, o autor bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala também que não deveríamos extinguir a presença do Senhor. Capítulo 5, versículo 19 diz assim, ó: Não apaguem o espírito, não extinguem o espírito. Ou seja, você também não pode extinguir o espírito. Para que eu seja cheio dele, eu não posso entristecê-lo, porque eu quero manter ele perto de mim. Mas eu também não posso ali apagar o espírito de mim, extinguir. Vai mais além. Você deve parar, amigo que está me ouvindo aqui, de apagar o espírito, extinguir o espírito. Extinguir o espírito é abafar ou suprimir a obra dele na sua própria vida.
Tem coisas que o Espírito Santo está falando com você, mas você não dá ouvido, você está apagando, você está extinguindo, você está suprimindo a obra do Espírito sobre você. Então, quando essa voz da consciência, que vinda pela parte do Senhor, te inspira, te mostra o caminho que você deve andar, ouça essa voz. Dê ouvido a essa conexão com o Senhor. Não fique pensando que é coisa só da sua cabeça. Existem formas que você precisa avaliar, de fato, como o pastor Emanuel declara aqui, de que alimentar-se de notícias ruins também ocasionam problemas no seu corpo. Eu declaro a vocês que extinguir o Espírito Santo é abafar, é suprimir essa obra que ele declara que ele faz em você. Extinguir ou apagar, como o texto bíblico declara, o Espírito é deter a obra dele no seu próprio coração. Então, que tal você fazer uma modificação? E eu sei que a melhor metodologia de você parar de fazer uma coisa ruim que está vindo à sua vida é você substituí-la por coisas boas. Se você tem um vício ruim, eu proponho a você, mude para ter um vício também, só que bom. Uma coisa em que você vai se dedicar, em que você quer, só que uma coisa boa. É de fato, nós nos sentimos impotentes e não conseguimos mudar, como diz a referida irmã agora no chat. Se você não tem forças para mudar, Deus tem. Aquilo que você e o ser humano não é, Deus é. Lembra dos sermões que preguei na semana passada? O grande eu sou, ele é, nós não somos, nós estamos. Se ele é e nós não somos e nós estamos, então aquilo que ele é vai suprir aquilo que nós não somos. Se não há força em ti, clame pela força do Senhor. Peça a ele a destreza para modificar. Aplique a mensagem que aqui é declarada na Bíblia para você. Não saia de casa sem antes pedir a salvação e o perdão que ele tem a dar, porque a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Portanto, extinguir o Espírito Santo é resistir a ele. Como é que eu disse a você ontem? Quando você quer vencer com Deus, quer vencer dele, não dá para vencer de Deus. Por quê? Porque ninguém nunca venceu, ele é forte, ele é o mais forte, ele é a força em si. Então, se você continuar fazendo a sua própria vontade, você vai estar em guerra com o Senhor, porque Deus está falando: minha vontade é essa para você, ande por esse caminho, estou iluminando esse caminho para ti, mas você quer ir por outro caminho, você está em luta, você está em guerra com o Senhor, então você sempre vai perder. Lembra que falei a vocês num determinado sermão algum tempo atrás? Sua jangada está vindo nesta direção aqui. Seu barquinho está vindo nessa direção aqui. E essa direção é a direção contrária de Deus. Ou seja, seu barquinho está vindo e o vento está soprando assim, ó, contrário. E então você rema, 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 e depois você volta um ano e percebe que o ano passado está muito parecido com esse ano. Você trabalhou, trabalhou, trabalhou e 10 anos à frente, 10 anos atrás, você está na mesma situação, com problemas financeiros, com problemas emocionais. Agora você está até mais velho e você está com problemas diferentes, piores, quando você deveria estar melhor. Que tal você parar de apagar o Espírito Santo, parar de resistir a ele? Vire sua jangada, vire seu barquinho ao favor do vento. Então, quando Deus soprar, sua vida vai navegar muito mais rápido. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Você está fazendo aquilo que ele quer. Você está seguindo a vontade do Senhor. Então, a presença do Espírito virá sobre sua vida. Sabendo disso, extinguir, apagar o Espírito é também exaltar sua própria vontade acima da vontade do Espírito, acima da vontade de Deus. Vou fazer o que eu quero, e pode ser pastor falar, pode igreja falar, vou tomar minhas coisas, vou comer o que eu quero, vou assistir o que eu faço, vou fazer o que eu quero, porque quem manda sou eu. Já que quem manda é você, então não tem espaço para Deus mandar.
Já que sua cabeça é seu guia, porque essa é uma frase comum, um ditado comum em nossos dias, então Deus não é seu guia. Já que você é o que manda, então quem está sentado no trono do coração é você e não é o Senhor. Portanto, eu proponho que não se apague o fogo do Espírito sobre sua vida. Não se apague, como o texto bíblico diz. Não apaguem o Espírito, versículo 19. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, diz a palavra. Perceba mais uma vez o texto bíblico trazendo uma mensagem a você de inspiração, para que se coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E depois, as outras coisas que você tanto deseja, elas serão acrescentadas em sua vida. Por quê? Porque Deus o ama e Deus quer ver você bem, quer ver você próspero, quer ver você com qualidade, quer ver você sorrindo. Ele tem mais desejo em te abençoar do que você mesmo em fazer oração pedindo a bênção. É um fato de que nós percebemos aqui de que extinguir o espírito é destoar dele. Como é que eu faço para afastar o espírito? Destoando dele. É necessário que você comece a sintonizar-se com ele, na mesma frequência, no mesmo ambiente. Lembra que falei a vocês, num determinado momento, que você pode até ser um crentão, você pode ser até um irmão muito forte no Senhor. Você pode ser um leão. O leão é o rei da selva, mas o leão sempre vai perder para quem? Para a selva. O leão sempre perde para a selva. Então, permaneça em ambientes que o Senhor está, porque os ambientes mais áridos poderão fazer com que você caia. É certo que nós vamos passar por lutas e provações. É certo que vamos passar por desertos. Mas o nosso ambiente é o ambiente da presença do Senhor. É o ambiente que o Senhor quer que estejamos. Então, destoar no espírito fará com que você não sintonize-se com ele e você comece a se sintonizar com a preocupação, à luz do que foi declarado aqui. Quando você fica demais olhando coisas que te preocupam, quando você fica demais olhando as notícias ruins, quando você está num nível de estresse muito alto e você não tem uma válvula de escape, quando você não estuda a palavra. Lembra que eu falei para você? Às vezes, quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte, quando nós estamos passando por um problema e não entendemos necessariamente o nosso propósito, isso vai nos angustiar muito, vamos ter uma angústia muito grande. Mas quando você entende que você está passando por esse caminho, porque você tem um alvo maior, porque você vai terminar, porque é só um processo para chegar onde você quer, tudo se torna mais claro. A Bíblia vai te ajudar como se fosse uma lâmpada, uma lanterna te guiando nesse caminho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, diz o salmista. Então, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, então você começa a se sintonizar com o céu, com o Espírito. E as suas preocupações tendem a diminuir. Por quê? Porque você estabeleceu sua segurança não no dinheiro, não na sua saúde, não nas suas próprias forças, não no seu intelecto. Você estabeleceu sua segurança no Senhor. Como diz a canção, estar aos pés do Salvador. É a nossa segurança, é a embaixada do céu. Sabendo disso, quando você destoa do espírito, é porque você está se sintonizando no medo. Tem gente que se sintoniza no medo. E isso é um problema, porque vai te diminuir a energia e a força. Tem gente que destoa do espírito porque não só se sintoniza na preocupação, lembra que eu te falei que tem pessoas que só ficam olhando o copo meio vazio, só conseguem ver as coisas negativas, só conseguem ver os seus problemas e não conseguem ter um estilo de vida de gratidão, não conseguem acordar e agradecer porque acordaram. Ai, mas a primeira coisa que o irmão acorda, eu tô com dor nisso, já começa a reclamar, puxa, tá faltando isso, eu tenho que sair, não sei o quê. Puxa vida, você já deveria acordar com um sentimento diferente.
Tem gente que se sintoniza só nos divertimentos. É o tempo todo o irmão querendo um divertimento diferente. Hoje vai ser filme, amanhã eu vou comer uma guloseima, amanhã eu vou fazer não sei o quê. E ele está sempre sintonizado nessas coisas e ele acaba destoando daquilo que o Espírito fala a ele. Outras pessoas acabam se sintonizando na cobiça. Fórmulas que estou falando a vocês de como muitos estão espantando a presença do Espírito sobre suas próprias vidas. Tem gente que só fala de dinheiro. Esses caras dinheiristas é um problema. É o tempo todo falando dinheiro, não fala do ministério, não fala da obra. Eu me lembro, e eu fui comportor durante muitos anos, e às vezes nas nossas conversas, sabe, menino é assim, falávamos de quanto vamos ganhar, de dinheiro, de não sei o quê, e falávamos de menos sobre a missão. Falávamos de menos sobre a mensagem ser levada a outros. O nosso maior trabalho é ser servo do Senhor, é ser uma ferramenta na mão dele. E você é um agente de Deus, você não é o funcionário dessa empresa, você não é o líder dessa empresa. Você é um agente do Senhor, sendo usado por ele nos lugares aonde você está. Quer seja na liderança de uma organização, quer seja você ali trabalhando nessa organização, você é um autônomo, você, mais do que trabalhador, autônomo, empresário, você é um agente de Deus, infiltrado na sociedade. Para fazer o quê? Modificar, salgar a sociedade, iluminar os ambientes. Nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Iluminamos, salgamos, porque a vida parece que está insípida, sem gosto. A vida parece que não tem cheiro, inodora. Você já não sente mais alegria de viver. Em Cristo, nós nos tornamos mais felizes e alegres. Em Cristo temos força. Em Cristo salgamos o mundo. Em Cristo damos vida a tudo, tudo se torna colorido com o Senhor. Quando que sua vida antes era uma vida sem luz, uma vida sem clareza, em Cristo eu enxergo agora o meu real propósito nessa vida. Volte-se ao Senhor. Entregue sua vida a Ele hoje, enquanto você pode achá-lo. Não saia da sua casa sem antes ter essa blindagem, essa presença, essa graça do Espírito sobre sua vida. Pare de ser um irmão cobiçoso e volte o seu coração para aquilo que tem real valor. Quando você para de esquecer do Espírito, extinguir o Espírito, apagar o Espírito, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, meu irmão. Eu falei só as coisas negativas como um contraste. Mas agora eu quero falar das coisas positivas, quando você tem a presença do Espírito, porque eu quero sempre terminar com algo positivo na sua vida. Portas são abertas quando você tem a presença do Espírito. A porta vai ser aberta, não é isso que você quer? Não é a bênção que você está procurando? Não é a graça que você quer que seja transformadora? Então, procure o Espírito para iluminar o caminho e ter a porta aberta. Mais ainda, quando você para de extinguir, apagar o espírito, como é declarado aqui no texto bíblico, você também começa a ter paz de espírito. Olha, tem coisas que dinheiro compra e tem coisas que dinheiro não compra. O que o dinheiro compra é barato. O dinheiro compra é barato. Agora, o que o dinheiro não compra é caro. Então, paz, amor, fidelidade, dinheiro não compra. Então, essas coisas são caras e são essas que você deve ter mais. Paz é uma das coisas. Pastor, eu até tenho dinheiro, pastor, mas o senhor não sabe, pastor. Eu não tenho paz, pastor. É problema com meu filho essa semana. Foi problema de saúde com os fulano de tal. É briga dentro do trabalho. É, não sei, eu não tenho paz, pastor. Nem é problema de dinheiro, pastor, meu problema. Alguém pode dizer: paz é algo que o Espírito quer dar a você, como um gift, como um presente para ti. Portanto, é um fato de que quem não apaga o espírito, quem o mantém, coisas maravilhosas acontecem, dentre elas portas são abertas, você começa a ter paz e você começa a experimentar a obra do Consolador, como diz o texto da profetisa.
Você começa a experimentar o poder do Espírito que ninguém consegue ter com recursos financeiros ou obras humanas. Andar em espírito, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós deveríamos começar a querer ter mais do espírito e andar no espírito. Andar referente à fé, ter mais de sua fé. Os paralíticos, por exemplo, eles levantavam-se e eles andavam quando estavam na presença do Espírito, porque o Espírito os curava. De fato, Pedro andou por sobre as águas. Por quê? Porque andar no Espírito faz com que coisas miraculosas aconteçam. Andar em Espírito é receber pela fé Deus que concedeu o seu enchimento e o proceder de conformidade com Ele. O autor declara que o Espírito Santo é a ponte entre Jesus e a palavra e os discípulos. A palavra tornada em carne. Assim como o sangue de Cristo é a fonte de todo o mérito, de igual modo, o Espírito Santo é a fonte de toda a vida espiritual, diz Stanley Jones. É um fato de que ele também declara que toda a verdadeira beleza de caráter, toda a semelhança com Cristo é operação do Espírito Santo. Ele é a fonte do crente, como se fosse a seiva para a árvore, a fonte da vida e do poder produtivo na vida do crente. Você também pode ter essa fonte da vida. Você também pode ter essa fonte de energia e força se você tiver a presença do Espírito. Hoje falei a vocês que algumas coisas para que vocês possam confessar coisas que entristecem, coisas que extinguem o espírito da sua vida. Também falei a vocês que uma coisa, né, é necessária para que você o receba por fé, o enchimento do espírito. E também falei a vocês de forma muito pessoal, algo que você precisa resolver sozinho, é buscar a presença do espírito. Eu sei que você tem desejo de ter mais dele. Ele também tem desejo de estar mais perto de você. Então, o busque enquanto você pode achar. Daqui a mais 6 meses eu estarei tratando novamente sobre a importância de nós buscarmos a presença do Espírito e do Consolador. Que você o busque hoje, porque ele quer se encontrar com você. Vamos orar ao Senhor.